Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Terceiro Sinal. Eu sou Adalberto Rô, sou ator, iluminador e professor de teatro. Hoje nós vamos falar sobre como funcionam as leis de incentivo. Primeiro eu vou começar explicando então qual que é a grande polêmica em volta das leis de incentivo à cultura que existe no nosso Brasil e nos processos em torno disso, né, dos artistas, enfim, dos produtores. Primeiro de tudo, para a gente entender então qual que é a polêmica, né, que surge, que tem muita gente, né, ou digamos assim, tem algumas pessoas por aí que disseminam a ideia de que basicamente é um dinheiro, digamos que estava lá para pagar hospital e que o governo pegou e tirou do hospital e entregou na mão de algum artista que estava passando na rua e falou: viu, você é artista, tá aqui o dinheiro, faça o que você quiser da sua vida. Entregou na mão do artista lá, do Luan Santana, de sei lá quem, do famosão aí, Ivete Sangalo, pegou o dinheiro na mão assim e saiu na rua aí contando dinheiro. Que é isso que é o Sistema Nacional de Cultura e as leis de incentivo de cultura, e todo esse processo é uma mamata por causa disso. Tem outras pessoas que tentam explicar como que funciona de verdade, e também isso tudo se propaga porque tem alguma certa medida onde pessoas se aproveitaram durante algum tempo, né? Até hoje devem estar se aproveitando, mas algumas pessoas, alguns grupos, alguns produtores ou artistas, enfim, não é 100% da classe artística que acabou realmente fazendo disso uma espécie de mamata, de forma de você ganhar passando a perna nas coisas ali, mas isso de certa forma acontece em qualquer área do Brasil, né? Você pode ver aí, tem notícias sobre gente que consegue tirar dinheiro da merenda para desviar para comprar coisas particulares. Então, isso não é uma exclusividade aí da classe artística ou do setor cultural. Mas, enfim, é mais ou menos essa polêmica que eu entendo que acontece, mas vamos explicar aqui como que funciona a lei assim que é mais falada, que é a mais que bomba tudo e que gerou mais polêmica e que é onde puxa o carro dessa polêmica toda dos artistas aí, que é a famosa, famigerada Lei Rouanet, que não é mais Lei Rouanet, agora o nome é Lei de Incentivo à Cultura apenas. A base dessa lei, ela também serve para a gente entender como funcionam outras leis espalhadas pelo Brasil aí. Mas essa Lei Rouanet, ela é boa para a gente entender como funciona o sistema no geral. A Lei Rouanet, né, no caso é a Lei de Incentivo à Cultura, já mudou faz mais de um ano, eu estou falando aqui de costume só. Mas a Lei de Incentivo à Cultura, antigamente, né, foi chamada como Lei Rouanet por causa que em 91 que ela foi criada. Quem criou a Lei Rouanet, no caso, o sobrenome dele lá, parte do nome dele era Rouanet. E aí, então, as pessoas, aí ficou conhecida como a Lei Rouanet, que nem muitas coisas que, né, existem que levou o nome do criador. E aí o que acontece é que desde então, de 91, começou um processo de então, o governo, os governos no caso, e os políticos no geral, aprimorarem essa lei conforme o que vinha de pressão popular e pressão das classes artísticas, né, dos trabalhadores da indústria da cultura, de eventos, enfim, que eles, né, pressionavam pedindo: a gente precisa que essa lei fique em funcionamento, que melhore, que tenha isso, que tenha aquilo. E aí começou-se a fazer uma série de mudanças e começou-se a popularizar depois o funcionamento na prática dessa lei. Dos últimos governos aí é que foi se tornar bem mais popular, mas essa lei na verdade ela foi criada em 91 no governo do Collor. Isso aí para a gente entender mais ou menos desde quando que existe. Então essa lei basicamente ela funciona da seguinte forma: tem um imposto que é o imposto de renda, né? Lá o governo falou assim: desse imposto a gente pode tirar uma parte daqui e mandar para produções culturais. Como que a gente vai fazer? É o governo que vai pegar e vai tirar? Então, não vai fazer isso. Tirar desse imposto ali com a mão e entregar para produções culturais. O que foi feito então? Decidiu-se que a partir desse imposto ali poderia ser tirado
para que fosse destinado a eventos culturais, a projetos que fossem feitos, né, para o povo. Só que o procedimento que ia acontecer isso seria através da seguinte forma: as empresas, quando vão pagar, empresas de lucro real, então entenda que de certa forma realmente é um dinheiro que de certa forma ali é um dinheiro público, mas não é um dinheiro que estava destinado, predestinado a outras coisas. A pessoa física que paga um imposto de renda lá, numa certa regra, podem doar, né, destinar esse imposto, em vez de ele pagar o imposto de renda e ele ir para a divisão total que tem o Estado, né, que o governo federal vai pegar e vai dizer, ah não, desse montante de dinheiro a gente vai separar tanto para educação, tanto para segurança, tanto para não sei o que. A pessoa pode falar, não, meu dinheiro, meu imposto não vai para lá. Ele vai para projeto tal que eu apoio, que eu acho bacana e que tem que acontecer. E aí essa empresa de lucro real, ou essa pessoa física que tem que pagar imposto nesse número lá, ela pode destinar parte do seu imposto, né, para esse projeto. E é, no caso, para um projeto que vai acontecer. Ela não pode fazer um documento lá dizendo que ela vai passar parte do imposto dela para um artista fulano de tal. Digamos, para mim, assim, ninguém pode falar pro Adalberto. Tem que ter um projeto para qual ela fale, o meu dinheiro vai para esse projeto. É o espetáculo tal, é o show tal, é a turnê fulano de tal, é um projeto. A pessoa tem que dizer assim, ó, é um projeto, vai começar assim, vai encerrar assim, vai acontecer tal dia, tem que ter toda uma burocracia bem grande para você poder dizer como que isso vai acontecer. E aí a pessoa pode, né, a empresa vai dizer lá, através da sua parte fiscal, lá o seu contador vai fazer um documento dizendo que pode liberar uma parte do imposto que ele ia pagar, em vez de ir para o governo federal lá dividir o negócio, vai direto para esse projeto. E aí, então, eles dão esse dinheiro ali para que se faça esse projeto é feito, depois que ele é acontecido lá bonitinho, aí eles prestam conta para o Estado, e aí o Estado, né, o governo federal, diz assim, realmente, a empresa lá disse que ia para vocês pegaram um dinheiro aqui, vocês prestaram conta, tá certo isso aqui, então realmente esse imposto de renda aqui não vou cobrar lá daquele cara mais, porque eu considero que então o imposto de renda dele, parte dele ali, realmente foi para esse projeto. É mais ou menos isso. Aí, digamos assim, não é toda empresa que vai fazer isso, né? São algumas empresas e elas não destinam todo o imposto. Então, cada pessoa que paga o seu imposto, pagou o imposto de renda lá, esse dinheiro vai para esse montante que, digamos que o governo federal lá arrecadou 10 bilhões durante o ano. Sei lá, acho que é bem mais que eles arrecadam, mas digamos que arrecadou de imposto de renda de todas as empresas e de todas as pessoas que tinham que pagar, arrecadou 10 bilhões. Desses 10 bilhões, não está entrando na conta esses que a pessoa destinou lá da Lei Rouanet. Está entrando outras que as pessoas pagaram mesmo. Desse aqui, ainda assim vai ter uma parte que eles vão separar. Uma parte para a saúde, para a educação, para a cultura, para outras áreas, para segurança, enfim. Não é como se assim, fosse um dinheiro tirado de um lugar que era importante para ir para lá. É um dinheiro que... E a empresa que não quer patrocinar, por exemplo, ela não precisa patrocinar, ninguém é obrigado. E a empresa que já patrocina, ela patrocina porque quer e porque ela acredita nos projetos. Então, e elas sabem os projetos que são patrocinados por elas. Então, se tem um projeto, artistas e produtores, ou seja lá quem foi, que acabou ganhando dinheiro de forma, né, falcatrua ali, fraudulenta na história, por causa de Lei Rouanet, as empresas que patrocinaram, se vocês forem pesquisar quem patrocinou aquele projeto, elas de certa forma estavam coniventes com aquilo, porque, né, também sabiam o que estava acontecendo. Detalhe então sobre a Lei Rouanet também, é um processo onde a pessoa apresenta o projeto, os caras avaliam, tá ok o projeto, tá o papel, eles vão lá nas empresas, as empresas liberaram, eles fazem o projeto acontecer, e aí prestam contas depois para o governo federal do que aconteceu com esse dinheiro ali no percurso. E isso fica aberto normalmente de fevereiro até novembro, o tempo para que você apresente projetos, para que seja executado o projeto, para que seja feito no outro ano, ou depois ainda, depois que você tiver conseguido dinheiro para começar o projeto. Então, fica atento aí, quando você vê alguma coisa que foi feita por essa lei de incentivo à cultura,
significa que pode provavelmente ter passado por todos esses processos. Então agora vamos falar de fundo de cultura, que é uma outra forma de financiar projetos e de lei de incentivo à cultura em geral dentro do Brasil aí. Fundo de cultura é um tipo de financiamento para projetos culturais dentro da cultura, né, do Brasil aí, enfim, que acaba sendo assim, igual tem lei de incentivo lá que pode ser retirado dos impostos das empresas e das pessoas físicas lá que pagam imposto de renda e tal. O fundo funciona da seguinte forma: grosso modo aí, o governo fez aquela arrecadação de todos os impostos lá, ele separa um pouco do orçamento da cultura, do que já é da cultura, ele separa para ficar num fundo de cultura. Que aí vai ser um fundo que vai ficar igual tem lá em bancos, assim, né, fundos para financiar construção civil, fundo para não sei o que lá. É um fundo que vai ficar ali rendendo, vai ficar ali parado e tal, porque a hora que falarem assim, tal projeto pode pegar dinheiro desse fundo aqui, tal situação vai pegar dinheiro desse fundo, aí eles liberam o fundo para o povo usar. E aí o povo que vai fazer o projeto X lá e que tem a ver com, que foi liberado através disso, vai lá, né, poder fazer lá o seu projetinho, executar o seu projeto. E que normalmente esse fundo ele é menos dinheiro do que você poderia ter se fosse por lei de incentivo lá com o mecenato lá das empresas, com o patrocínio das empresas. Esse tipo de fundo, existe o fundo nacional, existem fundos estaduais e fundos municipais. Então existem várias formas disso e, se eu não me engano, inclusive a Lei Aldir Blanc é a partir desse fundo de cultura nacional. Então é um tipo de financiamento, mas não é um tipo de financiamento também que vai tirar dinheiro lá do leite das crianças ou das escolas, de outros lugares aí do Brasil para que os artistas produzam. E é um jeito de financiar também espetáculos, enfim. Então funciona dessa forma, assim, a maioria das leis de incentivo, né, dentro do Brasil aí, ou é você pegando o dinheiro que alguma empresa ia pagar de imposto e ela redireciona esse imposto para o seu projeto, ou é através de um fundo que é um dinheiro que a cultura já separou lá para que ficasse rendendo e depois fosse patrocinar, né, ali fosse direto para projetos. E isso eu estou falando no nível de cultura em geral, mas dependendo da área tem leis e processos específicos que são no caso de cinema, de artes plásticas, de teatro. Às vezes tem editais específicos, como por exemplo de cinema, tem a lei do audiovisual, que é produzido mais cinema no Brasil através da lei do audiovisual do que necessariamente por lei de incentivo à cultura, antiga Lei Rouanet. E como que eles fazem para definir todos esses projetos que vai, assim, qual que é o primeiro caminho para, digamos, você é uma pessoa que tem um projeto aí, quero fazer um projeto de um espetáculo, de um show, de uma exposição, de alguma coisa, e quero colocar aí para algum edital para alguma lei de incentivo de alguma forma, ou fundo, ou através de patrocínios desses, assim, de lei de incentivo. Tem um edital. O edital, ele é o quê? É uma forma, tipo um concurso público, ou como se fosse uma licitação. O edital, ele é uma forma de licitação ou de concurso público porque eles abrem lá um chamamento que qualquer um dentro do Brasil inteiro pode acessar, pode chegar para ver aquela informação. E aí, então, eles, nesse documento, eles dizem, dessa vez a gente vai, nesse momento a gente quer liberar tantos mil ou tantos milhões, sei lá, por tal tipo de financiamento que vai ser, e vocês podem escrever projetos, só que aqui só vale projeto que seja filme, ou só vale peça de teatro, ou digamos, às vezes o edital diz que pode qualquer tipo de obra artística, sei lá. Então ele tem um processo de chamamento ali, onde as pessoas vão lá e falam assim, eu quero fazer um projeto que se enquadre no que vocês estão pedindo aqui. Aí eles lá vão pegar por aquele tipo de concurso público ali e vão ver se o projeto bate,
E aí, conforme cada edital, vai separar parte do valor para tal pessoa, parte do valor para outra pessoa. No caso, não, a maioria das vezes nem é pessoa física, é pessoa jurídica, que deve ser uma associação ou uma empresa mesmo produtora, que vai pegar esse dinheiro ali e vai fazer. Então, normalmente, isso tudo acontece através desse caminho jurídico aí, que é ter primeiro um edital, e aí as pessoas vão lá e propõem os projetos para esse edital, e aí a galera que, né, a comissão que vai gerir esse edital vai analisar se está tudo ok, se os projetos podem entrar, e aí vai ser visto, não, esse edital ele trabalha com o dinheiro do Fundo de Cultura. Então vai ser o dinheiro do Fundo de Cultura que esse edital vai liberar para aquele povo lá, para aquele projeto. Não, esse aqui é o edital lá da Lei Rouanet, que normalmente é um procedimento que fica quase o ano inteiro aberto. Então, é esse aqui que é o procedimento e daí vai ser liberado para tal lá. E assim é na Lei Rouanet, né, Lei de Incentivo à Cultura, no fundo, nos editais de fundo em geral, e por aí vai também quando você pensa no estado. Quase todos os estados do Brasil, ou todos os estados, têm algum tipo de mecenato, que é esse incentivo à cultura, assim, através das empresas, que é sempre algum edital que abre quase todo ano, ou periodicamente, 2 em 2 anos, enfim. Tanto para as áreas setorizadas, né, de audiovisual, de teatro, circo, tudo mais, ou às vezes eles têm coisas mais genéricas lá, e de fundo também. Quase todos os estados e cidades acabam tendo. Se a sua cidade ou o seu estado não tiver, questione aí as autoridades da sua cidade, sei lá, que às vezes isso pode ser apenas falta de alguém também perguntar, né? Enfim, é mais ou menos esse o procedimento que funciona uma lei de incentivo. Se tem alguma coisa, alguma informação que eu não falei, você comenta aqui embaixo. Se tem alguma informação que você gostou que eu falei, pode comentar também. Segue lá no Instagram, aproveita e dá o joinha aqui no vídeo e se inscreve também nesse canal. Até o próximo vídeo do Terceiro Sinal.